E por aqui o Agricultura BR segue falando de milho, segue falando sobre o milho de segunda safra aqui no Brasil, por conta dos efeitos que nós temos sobre alguns estados produtores que passam por um momento muito grave em relação à falta de chuvas e como que isso acaba trazendo impactos diretos para a produção do milho em segunda safra. Esse é um caso clássico agora no Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná, em especial nas regiões oeste e norte do estado do Paraná, que são as principais regiões produtoras daquele que é o segundo maior estado produtor de milho. É o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Perdas ainda maiores para o segundo maior estado produtor do Brasil, o Paraná, podem acontecer nesse momento em que os valores do cereal já estão firmes no Brasil e que o país vive essa expectativa de possível quebra na atual temporada. Vamos ver então como é que vem a situação do desenvolvimento das lavouras de milho no estado do Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná. Veja conosco aqui a segunda safra de milho e as suas condições. Aqui é a condição, as áreas de lavoura em condições ruins. Em 2018, nesse último levantamento, que traz os números até a última segunda-feira, mostra que 16% delas está em condições ruins. O comparativo aqui, você pode observar que não é com 2017, é com 2016. Por que que tem esse comparativo com 2016? Por que que a Agricultura BR trouxe esse comparativo? Porque em maio de 2016, nós tivemos os primeiros passos para aquela safra que teve uma grande quebra no Brasil, em especial nos principais estados produtores, como o estado do Paraná. Temporada 15-16 teve forte quebra exatamente por fatores climáticos, seja a seca ou mesmo geada que aconteceram no Paraná. Fabiano, a preocupação mesmo é com essas lavouras que se encontram em condições ruins. Mas a gente trouxe também o índice de lavouras em boas condições neste ano e a comparação com esse ano que você citou em 2016. Veja que no estado do Paraná, até o momento, lavouras com condições no estado do Paraná é de 40%. No ano de 2016 eram 75%, então dá para a gente ver como a situação deste ano está realmente bastante grave. Nós vamos trazer agora o depoimento do Edmar Gervásio, ele é analista de grãos de milho do DERAL. Ele, antes de conversar conosco, trouxe essa seguinte frase aqui a respeito do desenvolvimento da lavoura. Hoje a seca é geral. As duas grandes regiões produtoras, a oeste e a norte, estão sofrendo de forma muito igual. A safra está em um cenário pior que a de 2016, foi o que o Gervásio tinha afirmado. Naquele ano, o Paraná colheu cerca de 83,33 sacas por hectare. É um desempenho ruim para o estado do Paraná e, por enquanto, a estimativa de produtividade esperada no Paraná é igual ou até pior do que essa nas principais regiões produtoras. Pois é, a situação desta vez é ainda mais grave. Isso porque houve atraso no plantio da safrinha de milho no estado e, com isso, as lavouras estão em uma fase crucial de desenvolvimento, de floração e frutificação, época em que a umidade é bem necessária. Nessa mesma época do ano da safra 2015-2016, as lavouras estavam em um estágio mais avançado, sendo, portanto, menos suscetível a essas condições climáticas. A previsão do Departamento de Economia Rural do estado paranaense é de que a safrinha de milho por lá, na atual temporada, chegue a 12.240.000 toneladas, um volume 8% abaixo do ciclo 2016-17, quando as condições climáticas foram praticamente perfeitas e o estado colheu 13.420.000 toneladas. O volume ainda supera os cerca de 10 milhões de toneladas da temporada 2015-2016, vale a gente destacar. Ana, os produtores rurais, telespectadores aqui do Agricultura BR, têm entrado em contato para mostrar essa situação. Inclusive, temos várias participações do estado do Paraná mostrando a grave situação das áreas de produção de milho. Vamos ver quem está participando conosco agora, porque temos aqui a participação de Claudemir
e Alessandra Victola, de Londrina, no estado do Paraná. Olha o que está dizendo aqui. Boa tarde a todos do Agricultura BR, uma boa tarde a vocês também. Gostaria que vocês mostrassem as fotos que estou enviando sobre a situação do milho no Paraná, porque tanto mais novo quanto mais velho já tem áreas com 100% de perdas, é o que está dizendo aqui os telespectadores de Londrina. Estamos indignados com os preços do milho, tem que subir. Faz 46 dias que não chove aqui em Londrina, no Paraná. Muito obrigado, foi o que colocou aqui os telespectadores, lembrando que de ontem para hoje, na tarde de ontem, já chovia em parte do estado do Paraná. Vamos ver se a gente tem essas fotos, essas imagens que foram enviadas aqui para o Agricultura BR, mostrando o estágio de seca. Os produtores rurais, os nossos telespectadores, estão dizendo em 100% de perda, é muito elevado ainda esse nível, mas é o que o produtor rural está vendo no campo, né? Que está acompanhando no campo, é isso que eles estão colocando para nós aqui nessa situação. Juliana. Bom, tá aí então imagens do Claudemir e também da Alessandra Victola de Londrina, Paraná, mostrando a situação, condição das lavouras por lá. Como eles diziam há pouco, né, Fabiano, já há 46 dias sem precipitações, sem chuvas significativas, então mostrando, portanto, a grande preocupação dessa área produtora do Paraná. E o Claudemir mandou até um vídeo para a gente, vamos assistir. Olá a vocês da Agricultura BR. Eu sou o Claudemir Prieto Victola, agricultor daqui da região de Londrina, norte do Paraná. Estou enviando esse vídeo para mostrar a verdadeira situação das lavouras de milho aqui na região. Este milho está empendoado e sem espiga. Esse milho não emite espiga mais. Olha para vocês verem a situação desse milho. Ele está murcho, empendoado e sem espiga. Esse milho para mim já está com 100% de perca. Situação é grave, você viu o produtor do Paraná, a gente vai continuar falando desse assunto. Antes eu vou mostrar um pouco como é que os números do DERAL foram apresentados nesta terça-feira, inclusive, em torno da produção de milho. Primeira e segunda safra, lembrando que a primeira safra também não tem lá um grande resultado no Paraná não. Olha só, condição de milho de segunda safra no estado do Paraná. Esses números aqui nós já até falamos um pouco dele no dia de hoje, porque as condições que você está vendo em tela são inferiores à temporada 15-16, então essa é a grande preocupação. As áreas de lavoura que estão em boas condições atingem 40%, condição média 44%, condições ruins 16%. Em 2016, quando tivemos aquela forte quebra, ela estava em 3% as condições ruins. É por isso que tem esse comparativo com a temporada 2015-2016, porque se considerarmos esse recorte, esse momento, em relação à safra do Paraná de milho segunda safra, ela é pior ou as condições são piores do que aquela que existiu no ano de 2016. Para saber mais detalhes sobre essa real situação das lavouras paranaenses de milho, o Fabiano Reis conversou na manhã desta quarta-feira com o analista de milho do Departamento de Economia Rural do Estado paranaense, ele que é o Edmar Gervásio. Acompanhe a entrevista. E o Agricultura BR, o canal do Boi, volta a trazer aqui em cena a situação que se tem em torno da produção de milho em segunda safra, principalmente alguns estados que estão sendo mais afetados, Mato Grosso do Sul e também Paraná. Mas é importante lembrar que no Mato Grosso também há regiões afetadas, no estado de São Paulo também. Para falar especificamente do Paraná, principalmente as regiões oeste e norte do estado, que são as principais produtoras de milho em segunda safra, nós vamos conversar agora por telefone com Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. Edmar, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi. Como é que estão as situações ou a condição para o desenvolvimento do milho de segunda safra no Paraná? Vai ter quebra? Olá, bom, fatalmente, sendo direto, haverá quebra, né, no estado. A gente teve uma condição climática desfavorável aí nos últimos praticamente 40 dias sem chuva no estado, e isso vai refletir numa produtividade menor lá no final, quando o produtor for colher esse cereal que está no campo. Hoje, as regiões mais afetadas são basicamente a região norte do estado e a região oeste, que concentram a maioria da produção de milho no estado do Paraná na segunda safra.
Edmar, em torno da situação hoje que nós temos de desenvolvimento vegetativo das áreas de produção, nós sabemos que teve já um início de chuva, já nessa terça-feira no estado do Paraná. Ela traz recuperação para as áreas de produção? Pode trazer algum tipo de conforto em relação às áreas de produção paranaense? Bom, de certa forma, as chuvas que aconteceram aí de ontem para hoje, aí durante a noite e durante o período da tarde desta terça-feira, dia 15, elas trazem um alento ao produtor aí, que de certa forma acaba por estancar a sangria que vinha acontecendo nas lavouras aí, ou seja, a cada dia que passava sem chuva, de certa forma reduzia o potencial produtivo lá no final. Então, com essas chuvas, tende-se a normalizar o desenvolvimento da planta e, de certa forma, reduz-se a probabilidade de uma perda maior. Mas, com esse período grande de estiagem, com certeza nós teremos aí uma perda a ser confirmada no início da colheita da lavoura de milho, segunda safra, no estado do Paraná. Edmar, para encerrar aqui a nossa entrevista, nós temos comparado a situação dessa temporada 17-18, a segunda safra de milho, com a temporada 2015-2016, principalmente nesses estados em que estão tendo já alguns problemas climáticos, Mato Grosso do Sul e Paraná. No caso, a temporada 15-16 foi aquela que teve seca, que teve geada e acabou tendo um resultado de quebra mesmo um pouco mais forte, mais elevada na temporada. É certo, os dados hoje, eles se parecem entre a temporada 15-16 e a 17-18? Bom, são duas condições diferentes, né? Como você falou, Fabiana, a gente tinha na safra 15-16 outros fatores climáticos envolvidos na safra que culminaram com um resultado final menor do que esperado, ou seja, uma perda de produção aí especificamente. Nesta safra, a gente tem, em grande parte, um fator predominante, que é a seca prolongada que ocorreu aí no mês de abril e maio. Em linhas gerais, o cenário hoje, em termos de área, as condições da lavoura como um todo, elas estão piores que na safra 15-16, que foi uma safra não só paranaense, mas uma safra brasileira muito pequena. Então a gente atingiu ali em torno de um pouco mais de 60 milhões de toneladas, enquanto que a safra normal brasileira hoje, em condições ideais, deve girar em torno de 90 milhões de toneladas. Esse ano, por sua vez, a safra já está revista e já está menor que 90 milhões de toneladas, ou seja, não só o Paraná tende a perder um pouco nessa safra, mas outros estados também tendem a ter uma redução de produção do milho, não só na segunda safra, mas a primeira safra também. Edmar, nós agradecemos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, a sua participação, essa entrevista, e aqui nós ficamos à disposição do DERAL para as informações, para as pesquisas, os levantamentos que vocês fazem por aí no estado do Paraná. Obrigado, Fabiano. E a gente segue falando sobre este assunto, destacando ainda o estado do Paraná. Vamos saber agora como ficam as condições climáticas daqui para frente, em especial para as regiões norte e oeste do estado. Quem traz a previsão do tempo é a Juliana Rezende. As imagens de satélite já mostram muita nebulosidade sobre o Paraná. Isso acontece porque nas últimas horas o avanço de uma frente fria já voltou a trazer pancadas de chuva. Então algumas áreas do oeste do Paraná, como por exemplo Cascavel, já não recebia chuvas há mais de 30 dias. Essas condições agora voltam a garantir cenários mais otimistas para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra, apesar dessas instabilidades que aconteceram na última noite terem sido um pouco mais fortes, as pancadas foram mais intensas, teve condições até para queda de granizo nessas regiões. As condições hídricas do solo seguem baixas, então os produtores ainda devem seguir preocupados. A umidade do solo fica em torno de 10 a 20% entre o oeste e o norte do Paraná. Para os próximos dias tem previsão de mais chuva. Essa chuva não deve vir de maneira tão abrangente, com potencial para aumentar as condições hídricas do solo. É o oeste do Paraná que recebe as pancadas mais significativas, volume de água de 30 até 50 milímetros. Essa chuva sim tem potencial para conseguir aumentar
melhorar as condições hídricas do solo, não deve reverter as perdas que já aconteceram, mas pode paralisar essas perdas nas lavouras. No norte do Paraná também chove, só que o acumulado de chuva deve ser um pouco mais baixo, em torno de 15 milímetros entre o período do dia 17 até o dia 21 de maio. Só que essa chuva ela vai durar pouco tempo, porque durante o período seguinte, entre os dias 22 e 26, o tempo firme vai voltar a predominar em grande parte do estado do Paraná. Pode chover, mas é aquela pancada bastante fraca e bastante irregular. Então, o volume de água agora é baixo, em torno de 5 milímetros entre os dias 22 e 26 de maio. A partir do dia 27, essa mesma condição vai persistir no estado do Paraná. Então, até pelo menos o dia 31 de maio, condição de chuvas fracas em grande parte das áreas produtoras de milho do estado do Paraná. Então, durante as próximas semanas, volta a chover por alguns momentos. Essa chuva volta a trazer cenário um pouco mais satisfatório para o milho, principalmente do oeste do Paraná. Após mais de 30 dias sem chuva, os produtores agora vão ter um certo alívio, porque as perdas nas lavouras devem paralisar um pouco. No norte do Paraná, chuva mais fraca, que não deve recuperar tanto essas condições hídricas do solo. Então, de maneira geral, as lavouras que voltam a ser beneficiadas fica principalmente localizada no oeste do Paraná ao longo dos próximos dias.